Boa noite, pessoal. Nós iremos abordar o tema sobre Programa Nacional de Imunização, conhecido como PNI. Tá? É um tema extenso, nós iremos abordar uma ou duas aulas, tá? E hoje nós iremos ver um pouco de conceitos, um pouco como funciona, tá? O PNI, certo? O Programa Nacional de Imunização, ele abrange, né, desde a preparação da vacina, a função da vacina, certo? Para quem é disponível a vacina, desde como os cuidados específicos deve fazer com o paciente, correto? Então iremos ver sobre PNI. O Programa Nacional de Imunizações tem avançado ano a ano para proporcionar melhor qualidade de vida à população, com a prevenção de doença, tal como ocorre nos países desenvolvidos. O calendário nacional de vacinação do Brasil contempla não só crianças, mas também adolescentes, adultos, idosos, gestantes e o povo indígena. Ao todo, são disponibilizadas na rotina de imunização 19 vacinas, cuja proteção inicia no recém-nascido e podendo estender por toda a vida. As vacinas são seguras e estimulam o sistema imunológico, a proteção da pessoa contra doenças transmissíveis. Quando adotada como estratégia de saúde pública, elas são consideradas um dos melhores investimentos em saúde, considerando também o custo-benefício. O Programa Nacional de Imunizações no Brasil é um dos maiores do mundo, ofertando 45 diferentes imunobiológicos para toda a população. Há vacinas destinadas a todas as faixas etárias e campanhas anuais para atualizações de caderneta de vacinação. A vacina é uma conquista da ciência para promover e proteger a saúde dos indivíduos, trazendo benefícios à humanidade, como exemplo a erradicação da varíola em todo o mundo, né? Da poliomielite em muitos países, inclusive no Brasil, e também redução de mortes, né, e formas graves de doenças como sarampo, rubéola, difteria e tuberculose. Aqui no Brasil, temos o Programa Nacional de Imunização, que é o PNI, que organizou uma conquista. Instituído no ano de 1973, o PNI tem o objetivo de integrar e ampliar atividades de imunização, distribuídas em diferentes programas. Hoje, os objetivos centrais são estabelecer as linhas gerais para a administração dos imunobiológicos nas redes de serviços de saúde e padronizar e disciplinar os critérios e técnicas para a administração de vacinas e soros. Este programa está sob a responsabilidade do Ministério da Saúde e também das secretarias estaduais de saúde. As vacinas permitem a prevenção, o controle, a eliminação e a erradicação de doenças imunopreveníveis, assim como a redução da morbimortalidade, tá, por certos agravos, sendo a sua utilização bastante custo-efetiva. A administração dos imunobiológicos confere a imunização ativa e passiva ao indivíduo. Para que este processo se dê em sua plenitude e com segurança, as atividades de imunização devem ser cercadas de cuidados, adotando-se procedimentos adequados antes, durante e após a administração dos imunobiológicos. Aqui algumas cadernetas do menino, né? Da menina, da pessoa idosa, da gestante, tá? Alguns modelos aqui. Constitui competência da esfera federal. Então, qual é a competência da esfera federal, ou seja, do governo federal sobre o PNI? A coordenação do PNI inclui a definição das vacinas no calendário da campanha nacional de vacinação, as estratégias e as normatizações técnicas sobre a sua utilização, o provimento dos imunobiológicos definidos pelo PNI, considerando insumos estratégicos, a gestão do sistema de informação do PNI, tá? Incluindo a consolidação e análise dos dados nacionais e retroalimentação das informações da esfera estadual. Então, uma das coisas interessantes da esfera federal é, por exemplo, tem quase todo ano a mudança no calendário de vacina. Então, quem faz mudança no calendário de vacina, né, ou quem aumenta a dosagem ou diminui, sobre o reforço, tá, é o governo federal, tá? Constitui competência da esfera estadual. A coordenação
do componente estadual do PNI, né? O provimento de seringas e agulhas, itens e também são considerados insumos estratégicos. Então, sobre o consumo, a demanda, né, de agulhas, seringas, tudo vem do Estado. A gestão do sistema de informação do PNI inclui a consolidação e análise dos dados municipais, o envio dos dados ao nível federal dentro dos prazos estabelecidos e a retroalimentação das informações à esfera municipal. A vacinação, ao lado das demais ações de vigilância epidemiológica, vem ao longo do tempo perdendo caráter, verticalizando e se incorporando ao conjunto de ações da atenção primária à saúde. As campanhas, as intensificações, as operações de bloqueio são operacionalizadas pela equipe de atenção primária, com apoio dos níveis distrital, regional, estadual e federal, sendo fundamental o fortalecimento da esfera municipal. Qual seria a competência do município? A coordenação e execução das ações de vacinação, integrantes do PNI, incluindo vacinação de rotina, as estratégias especiais, como campanhas de vacinação e de bloqueio, a notificação de investigação de eventos adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação, a gerência do estoque municipal de vacina e outros insumos, incluindo o armazenamento e o transporte para seus locais de uso, de acordo com as normas vigentes, o descarte, a destinação final dos frascos, seringas, agulhas utilizados conforme as normas técnicas vigentes, e a gestão do sistema de informação do PNI, incluindo a coleta, processamento, a consideração e avaliação da qualidade dos dados provenientes das unidades notificantes, bem como a transferência dos dados em conformidade com o prazo e fluxo estabelecido nos âmbitos nacional, estadual e retroalimentação das informações às unidades notificadoras. Calendário de vacinação. As vacinas ofertadas na rotina do serviço de saúde são definidas nos calendários de vacinação, nos quais estão estabelecidos o tipo de vacina, o número de doses do esquema básico e dos reforços, a idade para a administração de cada dose e o intervalo entre uma dose e outra no caso de imunobiológicos cuja proteção exija mais de uma dose. Considerando o risco, a vulnerabilidade e as especificações sociais, o PNI define calendários de vacinação como orientações específicas para crianças, adolescentes, adultos, gestantes, idosos, indígenas. As vacinas recomendadas para as crianças têm por objetivo proteger esse grupo o mais precocemente possível, garantindo o esquema básico completo no primeiro ano de vida e os reforços e as demais vacinações nos anos posteriores. Os calendários de vacinação estão regulamentados pela Portaria Ministerial, número 1498, de 19 de julho de 2013, no âmbito do Programa Nacional de Imunizações em todo o território nacional, sendo atualizado o sistema por meio de informações e notas técnicas pela CGPNI, que é o Centro. Suprimento de imunobiológico. O Brasil é um dos países que oferece maior número de vacinas à população. Atualmente, o PNI disponibiliza mais de 300 milhões de doses anuais, distribuídas entre 44 imunobiológicos, incluindo vacinas, soros e imunoglobulinas. Conta com aproximadamente 34 mil salas de vacinação e 42 centros de referências imunobiológicos especiais, que atende indivíduos portadores de condições clínicas especiais e utiliza variadas estratégias de vacinação, incluindo vacinação de rotina, campanhas, bloqueios vacinais e ações extramuros. A inserção de novo imunobiológico no programa
e o estabelecimento de novos grupos populacionais são decisões respaldadas em bases técnicas e científicas, tais como evidência epidemiológica, eficácia e segurança da vacina e garantia da sustentabilidade da estratégia, como, por exemplo, pela capacidade de produção dos laboratórios públicos nacionais e a capacidade institucional do armazenamento e distribuição. Imunidade e imunização. Vamos ver as bases imunológica da vacina. A imunologia é o estudo da imunidade, ou seja, dos eventos moleculares e celulares que ocorrem quando o organismo entra em contato com um micro-organismo ou macromoléculas estranhas presentes no ambiente. Os seres humanos estão constantemente expostos a agentes infecciosos, como parasitas, bactérias, vírus e fungos. Então, para se defender desses agentes, o sistema imune atua em duas maneiras. Ele reage rapidamente em minutos ou horas a agentes infecciosos, como, por exemplo, a fagocitose e outros mecanismos que já estão presentes no organismo antes da infecção. Essa é a resposta natural, inata ou inespecífica. Eles desenvolvem mais lentamente ao longo de dias ou semana uma resposta imune específica, como por exemplo a produção de anticorpos específicos para sarampo. Essa é a resposta adquirida adaptação ou específica. Que seria a imunidade específica, a natural, a inata. A inespecífica seria o quê? Ela é constituída de mecanismos de defesa bioquímico e celulares que já estão presentes no nosso organismo, antes mesmo de se iniciar o processo infeccioso, respondendo prontamente à infecção. A imunidade inespecífica não necessita de estímulos prévios e não tem período de latência. Esse tipo de imunidade se opõe à colonização e penetração, à multiplicação e à persistência do agente infeccioso no organismo. A imunidade inespecífica é a linha de frente de defesa do nosso organismo, capaz de impedir que a doença se instale. Então, essa imunidade inespecífica, você já tem o anticorpo suficiente para produzir, né, defesa para o teu organismo. Então, quando submete a uma bactéria, algum vírus, ele consegue detectar e destruir pelo teu estado imunológico inespecífico, que é inata, in natura, natural. Tá? Qual seria a específica? Ela seria adquirida ou adaptativa. A imunidade adquirida específica corresponde à proteção contra cada agente infeccioso ou antígeno. A resposta específica inicia quando os agentes infecciosos são reconhecidos no organismo, nos órgãos linfóides, pelos linfócitos T e B. Os B iniciam a produção de anticorpo específico, ou seja, a imunidade humoral, contra o antígeno. Já os linfócitos T viabilizam a produção de células de memória, imunidade celular. A imunidade ativa e passiva. A imunidade específica pode ser adquirida de modo ativo ou passivo. Ativa. A proteção adquirida de modo ativo é aquela obtida pela estimulação de resposta imunológica com a produção de anticorpo específico. A infecção natural, com ou sem sintomas, confere imunidade ativa natural e é duradoura, pois a estimulação das células de memória, após uma infecção por sarampo, rubéola ou varicela, por exemplo, o indivíduo ficará protegido, não havendo mais o risco de adquirir a mesma doença novamente. Então, imunidade ativa, você já foi submetido ao vírus do sarampo, por exemplo, tá? Às vezes você não se manifestou de sintoma nenhum, o teu corpo se carregou de destruir, de se adaptar. Então, quando você for submetido novamente ao vírus do sarampo, você não vai adquirir, porque você já tem o quê? Células memórias. Quando você adquire o vírus, ela vai lá nos anticorpos e detecta que há um antígeno que destrói ela e você não vai submeter a esse vírus. A imunidade ativa, adquirida de modo artificial, é obtida pela administração de vacinas, que estimula a resposta imunológica para que essa produza anticorpo específico. Também, quando a maioria das vacinas ativa, por exemplo, quando você é vacinado contra sarampo ou rubéola, algum tipo, são vírus de sarampo,
porém são inócuos, ou seja, são produzidos, né, e injetados em você para você produzir anticorpos. Para quando você for submetido ao vírus, tá? Você não vai poder contrair, porque o teu anticorpo já reconheceu que já tem antígeno para lhe proteger. Então, as vacinas funcionam da seguinte forma: a maioria delas você recebe, né? Recebe o vírus como vacina para lhe proteger futuramente. Então você produz o que? Anticorpos, tá? E o antígeno vai captar que você já tem o que? Como se fosse uma célula de memória, estimulando ela para perceber que você já tem esse antígeno e esse anticorpo específico para destruir esse agente invasor. A passiva é a imunidade adquirida passivamente e imediata, mais transitória e conferida em indivíduos mediante a passagem de anticorpos maternos via transplacentária por intermédio da amamentação, pelo colostro, leite materno, imunidade passiva natural, tá? A administração parenteral de soro heterólogo, homólogo, de imunoglobulina, de origem humana, tá? Ou anticorpos monoclonais, exemplo, soro antitetânico, antiofídico, né? Antibotrópico, imunoglobulina específica contra a varicela, hepatite B, tétano. Neste tipo de imunidade, há de ser anticorpos pronto, que confere a imunidade imediata. Não há o reconhecimento do antígeno e, portanto, não ocorre a ativação de células de memória. Algumas semanas depois, o nível de anticorpos começa a diminuir, o que dá esse tipo de imunidade um caráter temporário. Utilize a imunidade passiva quando há necessidade de uma resposta imediata e não se pode aguardar o tempo para a produção de anticorpos em quantidade adequada. Então, a outra, que seria a ativa, eu sou submetido ao vírus, né, a vacina ativa, tal, e fica ali reconhecendo. Quando eu for infectado com o vírus, ela vai reconhecer, tá, e eu não vou produzir anticorpo para poder defender. Já essa aqui é quando eu preciso para imediato, certo? Fatores que influenciam a resposta imune. Idade. No primeiro ano de vida, o sistema imunológico ainda está em desenvolvimento. Para algumas vacinas, devido à sua composição, é necessária a administração de um número maior de doses, de acordo com a idade, como ocorre com a vacina conjugada pneumocócica 10 valente e a meningocócica C, né, a vacina hepatite B. É necessário que as crianças sejam vacinadas nos primeiros meses de vida, pois se espera que o primeiro contato seja com antígeno vacinal. No entanto, para algumas vacinas, poderá ocorrer a interferência dos anticorpos maternos, por exemplo, em relação à vacina contendo o componente sarampo. Recomenda-se não vacinar crianças, filhas de mãe que tiveram a doença ou foram vacinadas no período inferior a 6 meses pela possível inativação da vacina. Gestação. As gestantes não devem receber vacinas vivas, pois existe a possibilidade de passagem do antígeno vivo atenuados para o feto e de causa alguma alteração, como malformação, aborto ou trabalho de parto prematuro. Nas situações específicas de profilaxia, está indicada a imunização passiva, que prevê o recebimento de soros ou imunoglobulinas específicas, como imunoglobulina específica contra a varicela, contra a hepatite B, ou imunoglobulina hiperimmune. Amamentação. De maneira geral, não há contraindicação de aplicação de vacinas virais atenuadas para as mães que estejam amamentando, pois não foram observados eventos adversos associados à passagem desse vírus para o recém-nascido. No entanto, a vacina febre amarela não está indicada para mulheres que estejam amamentando, razão pela qual a vacinação deve ser adiada até a criança completar 6 meses de idade. Na impossibilidade de adiar a vacinação, deve-se avaliar sempre o benefício e o risco.
Tem que ver a zona epidêmica onde a mãe mora, se é a zona endêmica, epidêmica, sobre a questão de febre amarela. Então, temos que avaliar o risco e benefício. Em caso de mulheres que estejam amamentando e tenha recebido a vacina, o aleitamento materno deve ser suspenso, preferencialmente por 28 dias após a vacinação, no mínimo de 15 dias. Reações anafiláticas. Alguns indivíduos poderão apresentar reações anafiláticas ou alguns componentes do imunobiológicos. No mecanismo dessa reação estão envolvidos os mastocitos. Tá? A reação ocorre nas primeiras 2 horas após a aplicação e é caracterizada pela presença de urticária, sibilos, uma laringoespasmo, edema de lábios, né, podendo evoluir com hipotensão, choque anafilático. Geralmente, a reação anafilática ocorre na primeira vez em que a pessoa entra em contato com o referido imunobiológico. Nesse caso, as próximas doses estão contraindicadas. Pacientes imunodeprimidos. Os pacientes imunodeprimidos, devido a neoplasias ou tratamento de quimioterapia, radioterapia, corticoides em doses elevadas, HIV, AIDS, deverão ser avaliados caso a caso para a administração adequada dos imunobiológicos. Tais pacientes não deverão receber vacinas vivas. Nas situações de pós-exposição, eles receberão soros e imunoglobulinas específicas. Para cada imunodeficiência, pode-se substituir, indicar, contraindicar ou adiar indicações de alguns imunobiológicos por pessoas vulneráveis, tá? Essa classe de imunodeprimidos, ok? Uso de antitérmicos profiláticos. Em estudos realizados, observou-se que as crianças que receberam paracetamol profilático apresentaram uma redução nos títulos de anticorpos das vacinas administradas. É importante salientar que não há necessidade de revacinação, pois os títulos, embora sejam menores que a comparação aos grupos de crianças que não receberam antitérmicos profiláticos, estejam em níveis protetores. Considerando-se essa situação, recomenda-se sua utilização apenas para crianças com história pessoal e familiar de convulsões e para aquelas que tenham apresentado febre maior do que 39,5 graus ou choro incontrolável, tá? Após doses anterior de vacina tríplice bacteriana, a penta, DPT, que são vacinas muito doloridas que provocam reação de febre e dores, tá? Nessas situações, indica-se um antitérmico analgésico no momento da vacinação e com intervalos regulares de 24 horas até 48 horas subsequentes. No entanto, se recomenda no ato, depois da vacina, e não nada de profilático. Vou dar para a criança, antes de levar para o postinho, um paracetamol, já para amenizar. Não, né? Tem que dar após. Tá? Fatores relacionados à vacina. Via de administração. O uso de via de administração diferentes da padronizada poderá interferir na resposta imune. Então, jamais, né, eu tenho que mudar o meio de via de administração. Está pedindo intramuscular, é no vaso lateral da coxa, é no bracinho, tá? No deltoide, no caso, né? É via oral, então temos que obedecer, tá? Dose e esquema de vacinação. De modo geral, as vacinas inativadas necessitam de mais de uma dose para uma adequada proteção. Por exemplo, a vacina hepatite B, teto, difteria, enquanto as vacinas virais atenuadas geralmente necessitam apenas de uma dose para uma adequada proteção. Então, tem vacinas, por exemplo, febre amarela, é apenas uma dose, tá? Então, tem vacinas que apenas uma dose. BCG, então já outras que precisam de doses de reforço. O que são adjuvantes? São substâncias presentes na composição de algumas vacinas e que aumentam a resposta imune dos produtos que contêm micro-organismos inativados, ou seus componentes, por exemplo, os toxoides tetânico e difterico, né? Não são utilizados em vacinas que contêm micro-organismos vivos. Os sais de alumínio são os adjuvantes mais utilizados em vacinas para o ser humano. Equipe de vacinação e funções básicas. Atividades
da sala de vacinação são desenvolvidas pela equipe da enfermagem, treinada, capacitada para os procedimentos de manuseio, conservação, preparo, administração, registro e descarte dos resíduos resultantes das ações de vacinação. A equipe de vacinação é formada por enfermeiro, pelo técnico, sendo ideal a presença de 2 vacinadores para cada turno de trabalho. O tamanho da equipe depende do porte de serviço de saúde, bem como do tamanho da população do território sob sua responsabilidade. A equipe de vacinação participa ainda da compreensão da situação epidemiológica da área da abrangência, na qual o serviço de vacinação está inserido, para o estabelecimento de prioridades, sobre os recursos e orientações programáticas, quando necessário. O enfermeiro é responsável pela supervisão ou pelo monitoramento do trabalho desenvolvido na sala de vacinação e pelo processo de educação permanente da equipe. São funções da equipe responsável pelo trabalho na sala de vacinação. Quais são as funções? Planejar atividades de vacinação, monitorar e avaliar o trabalho desenvolvido de forma integrada ao conjunto das demais ações da humanidade de saúde, prover periodicamente as necessidades de material e de imunobiológicos, manter as condições preconizadas de conservação dos imunobiológicos, utilizar os equipamentos de forma a preservá-los em condições de funcionamento, dar destino adequado aos resíduos da sala de vacinação, atender e orientar os usuários com responsabilidade e respeito, registrar todos os dados referentes às atividades de vacinação nos impressos adequados para a manutenção, o histórico vacinal do indivíduo e a alimentação dos sistemas de informação do PNI, promover a organização e monitorar a limpeza da sala de vacinação. A sala de vacinação. Na sala de vacinação é importante que todos os procedimentos desenvolvidos promovam a máxima segurança reduzida o risco de contaminação para os indivíduos vacinados e também para a equipe de vacinação. Para tanto, é necessário cumprir as seguintes especificações e condições em relação ao ambiente e às instalações. Sala com área mínima de 6 metros quadrados, que permite a disposição dos equipamentos e dos mobiliários e fluxos de movimentação em condições ideais para a realização das atividades. Piso e paredes lisos contínuos, sem frestas e laváveis. Portas e janelas pintadas com tintas laváveis. Teto com acabamento resistente à lavagem. Sala de vacinação mantida em condições de higiene e limpeza. Bancada feita de material não poroso para o preparo dos insumos durante o procedimento. Pia específico para uso de profissionais na higienização das mãos antes e depois do atendimento ao usuário. Nível de iluminação natural e artificial, temperatura, umidade, ventilação natural em condições adequadas para o desempenho das atividades. Equipamentos de refrigeração utilizados, exclusivamente para a conservação das vacinas, soros e imunoglobulinas, conforme as normas do PNI nas 3 esferas da gestão. Equipamentos de refrigeração protegidos da incidência de luz solar direta. Quais são os equipamentos imobiliários? Para a estruturação da sala de vacinação, considera-se equipamentos imobiliários básicos, equipamentos de refrigeração utilizando exclusivamente para a conservação de imunobiológicos, conforme as normas de PNI, equipamentos de informática para o sistema de informação, mesa tipo escrivania com gavetas, cadeiras laváveis, 3 no mínimo, cadeiras giratórias com braço, armário com porta para guardar materiais, fichário ou arquivo, biomo para delimitar as áreas de administração do imunobiológico, maca fixa para administração dos imunobiológicos, depósito com tampa e pedal para o lixo comum. Na verdade, está vendo umas coisas aqui, que é para funcionar dessa maneira, mas não é o que nós vimos diariamente nos postinhos, Mas as unidades básicas de saúde, os postinhos,
as unidades básicas, também as estratégias de saúde familiar, né? É para manter esses padrões, né? Sabemos que nem sempre é assim. Insumos básicos. Os principais materiais considerados básicos na sala de vacinação são os relacionados a seguir: caixa coletora de material cortante com suporte, dispensador para sabão líquido e sabão líquido, dispensador para papel toalha e papel toalha, instrumentos de medicação de temperatura para equipamentos de refrigeração e caixas térmicas, bandeja de aço inoxidável, algodão hidrofilo, fita adesiva, termômetro clínico para mensuração da temperatura corporal quando necessário, recipientes, né, perfurados ou não, para a organização dos imunobiológicos dentro do equipamento de refrigeração, bombinas reutilizáveis para a conservação dos imunobiológicos em caixas térmicas, 3 caixas térmicas de poliuretano com capacidade mínima de 12 litros para atividades diárias da sala de vacinação, de ações extramuros e identificações de campanhas. Ações extramuros, pessoal, pessoas faz campanhas, sai do ambiente do postinho e vai para as fronteiras, vai para a vila, vai para a fazenda, vai para faz algum mutirão e leva, tá, para fora do município. Seringas e agulhas com as seguintes especificações: seringas de plástico descartável de 5, de 1, de 0,5, de 1, de 3 e de 5 ml. Tá? Agulhas descartáveis para uso de intradérmica, subcutânea, intramuscular, materiais de escritórios como lápis, caneta, borracha, grampeador, perfurador, extrator de grampos, carimbos, almofadas e outros. A triagem é um processo de escolha, né, seleção ou classificação ao qual os usuários são submetidos a fim de determinar aqueles que possuem prioridade no atendimento. Na sala de vacinação, que de modo geral a demanda é por um horário, que a demanda por usuário sadio é critério a ser dotado sempre por ordem de chegada, mas é importante dar atenção especial às pessoas que precisam de atendimento diferenciado, como gestante, idosos, indivíduos com necessidades especiais, tá? Nesse caso, criança não é prioridade, todos são criança vacinação, então gestante, idosos e necessidades especiais. Procedimentos anteriores à administração do imunobiológico. Antes de administrar o imunobiológico no paciente, o seguinte procedimento deve seguir. Se o usuário está comparecendo à sala de vacinação pela primeira vez, tá? Abra o documento padronizado do registro pessoal de vacinação, o cartão ou caderneta da vacinação, ou mesmo cartão controle, tá? Ou cadastre ele no SIPNI, que é o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização. No caso do retorno, avalie o histórico de vacinação do usuário, identificando quais vacinas devem ser administradas. Oriente o usuário sobre a importância da vacinação e da conclusão do esquema básico de acordo com os grupos-alvos, ao qual o usuário pertence e conforme ao calendário de vacinação vigente. Faça o registro do imunobiológico a ser administrado no espaço reservado no respectivo documento destinado à coleta de informações de dose aplicadas. Na caderneta de vacinação, anote no espaço indicado a dose, o lote, a unidade da saúde, onde a vacina foi administrada, o nome legível do vacinador. O aprazamento deve ser calculado ou obtido no sistema de informação do PNI. A data deve ser registrada com lápis na caderneta de saúde, no cartão de vacinação e no cartão controle. Aprazamento, pessoal, é quando o paciente vai retornar novamente para tomar a segunda dose. E aqui ficamos.